Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com vocês para a nossa segunda aula. Meu nome é Mariana e estou ministrando para vocês a disciplina de Morfologia e Taxonomia de Criptógamas. Novamente, peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para que quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no Fórum Tira Dúvidas. Lembre-se, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. Lembrando, para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam a apostila e demais materiais complementares que serão postados a cada semana. Nesta segunda aula, estudaremos a unidade 2, seguindo o nosso plano de ensino. E vocês poderão acompanhar o conteúdo utilizando o caderno didático e demais materiais complementares postados na sala virtual. Nesta aula, estudaremos as briófitas, suas principais características, tipos de reprodução, os filos, importância, sua ecologia e potencial econômico. As briófitas, que incluem os musgos, hepáticas e antóceros, são plantas pequenas, folhosas ou talosas, que em geral crescem em locais úmidos, nas florestas temperadas e tropicais, ao longo das margens de cursos d'água ou terras úmidas. No entanto, as briófitas não estão restritas a tais hábitats. Muitas espécies de musgos são encontradas em hábitats relativamente secos, como os desertos, e várias espécies podem formar extensos tapetes sobre rochas expostas, que em certas condições tornam-se muito quentes. Algumas vezes, os musgos dominam o ambiente por exclusão das outras plantas, como em grandes áreas do norte do Círculo Ártico. As briófitas contribuem significativamente para a diversidade vegetal e são importantes em algumas partes do mundo pela grande quantidade de carbono que armazenam, desempenhando assim um papel importante no ciclo global do carbono. Do mesmo modo que os líquens, as briófitas são muito sensíveis à poluição do ar, sendo ausente ou representadas apenas por poucas espécies em áreas bastante poluídas. Sendo assim, podemos definir as briófitas como plantas pequenas, avasculares, que vivem sobre rochas, solos, troncos ou ramos de árvores, e que demonstram preferência por locais úmidos, já que necessitam de água para realizar a fecundação, mas também ocupam ambientes extremos. As briófitas, como os demais representantes do reino Plantae, possuem clorofilas A e B, carotenos, xantofilas, amido, gorduras, celulose e hemicelulose. São criptógamas, ou seja, não possuem flores, e avasculares, que incluem as plantas que não possuem sistema de condução como os vegetais superiores. Pertencem ao sub-reino embriófita, que inclui as plantas vasculares. Embriófita significa que o embrião se desenvolve a partir do zigoto, que é o produto da união das células sexuais. Como já mencionei, as briófitas não produzem sementes, são avasculares, pois não possuem vasos condutores de seiva e são de pequeno porte. O corpo é folhoso ou taloso, achatado,
constituído por 3 partes: rizóide, cauloide e filóide. As briófitas possuem dependência da água também para a reprodução, onde seus gametas masculinos flagelados deslocam-se apenas por meio líquido, até atingir os gametas femininos que são imóveis. Este processo denomina-se oogamia. Algumas briófitas são como os antóceros e certas hepáticas são descritas como talosas, porque seus gametófitos são geralmente aplanados e dicotomicamente ramificados, sendo bifurcados em 2 ramos iguais repetidamente formando talos. Os gametófitos de algumas hepáticas e musgos, como já vimos, são diferenciados em filídeos ou filóide e caulídeos ou cauloide, pois estes não são folhas e caules verdadeiros, porque ocorrem na geração gametofítica e não apresentam xilema e nem floema. Contudo, o talo de algumas hepáticas e musgos contém na região central um cordão de células que parece ter função de condução. Os gametófitos das briófitas talosas e folhosas são fixos aos substratos pelos rizóides. Sendo assim, o gametófito feminino N é desenvolvido sendo constituído pelas partes filóide, cauloide e rizóide. Já o esporófito 2N é reduzido, sendo constituído pelo pé, haste e cápsula, que é onde os esporos serão liberados. Os rizóides de musgos são multicelulares, enquanto nas hepáticas e nos antóceros são unicelulares. Os rizóides das briófitas geralmente servem apenas para ancorar as plantas, porque a absorção da água e íons inorgânicos ocorre direta e rapidamente através de todo o gametófito. As briófitas são bastante diversificadas em suas adaptações para a absorção e condução de água. Nas espécies ditas endohídricas, a água é absorvida do substrato e conduzida internamente até os filídeos ou outra superfície evaporante, através de um sistema condutor, o qual é bem mais simples que o xilema das plantas vasculares. Elas ocorrem, em geral, em substratos úmidos, permeáveis e estão bem representadas na base de troncos de árvores, em brejos e em solos bem drenados. Nas briófitas ectohídricas, a água é facilmente absorvida e perdida, e conduzida sobre a sua superfície, sendo o movimento desta muito mais difuso. Ocorrem principalmente em substratos impermeáveis e com pouca disponibilidade de água, tais como troncos de árvores, rochas e em solos pedregosos e compactados. Com isto, são capazes de armazenar grandes quantidades de água após a chuva ou orvalho. Existem muitas briófitas que combinam mecanismos de condução endo- e ectohídricos, sendo chamadas então de mixohídricas. A condução de água nas briófitas, assim, pode se processar pelos seguintes mecanismos: através de células condutoras especializadas, os hidróides, os quais são desprovidos de protoplasto vivo na maturidade, mas não apresentam paredes celulares lignificadas. Existem também células condutoras de fotossintatos, os leptóides, que mantêm vivo o seu protoplasto na maturidade.
também através de espaços intercelulares, de célula a célula, através das paredes celulares, por espaços capilares externos, através de células parenquimáticas condutoras e através de células hialinas especializadas providas de poros. Os musgos, em particular, apresentam estruturas especiais e outras adaptações estruturais que auxiliam no transporte externo da água e na sua absorção pelos filídeos e caulídeos. Além disto, as briófitas geralmente abrigam fungos ou cianobactérias simbiontes, que podem auxiliar na aquisição de nutrientes minerais, pois órgãos semelhantes à raiz estão ausentes nas briófitas. As briófitas podem habitar locais úmidos nas florestas temperadas e tropicais ao longo dos cursos d'água ou terras úmidas. Podem formar grandes massas de indivíduos sobre rochas secas e expostas. Poucas são aquáticas. Ocorrem desde ambientes amenos a ambientes extremos como a Antártida. Muitos musgos são capazes de suportar longos períodos de ar frio intenso no continente antártico. De acordo com a história evolutiva, as briófitas datam do Paleozoico entre 408 e 362 milhões de anos e dados De acordo com a história evolutiva, as briófitas datam do Paleozoico entre 408 e 362 milhões de anos, e dados morfológicos ultraestruturais, moleculares e os registros fósseis revelam que são os mais antigos grupos de planta hoje existentes. Sob muitos aspectos, as briófitas são uma transição entre as algas verdes carofícias e as plantas vasculares. Algumas características comuns entre as carofícias e as plantas, que incluem briófitas e plantas vasculares que estão adaptadas a viver em ambiente terrestre, são que ambas possuem cloroplastos com grana bem desenvolvidos e apresentam células móveis, assimétricas, com flagelos que saem lateralmente na célula em vez de uma das extremidades. Durante o ciclo celular, tanto as carofícias quanto nas plantas, verifica-se a ruptura do envoltório nuclear durante a mitose, além da presença do fragmoplasto ou fuso da telófase durante a divisão do citoplasma ou citocinese. Já as briófitas e as plantas vasculares compartilham algumas características que as distinguem das carofícias, sendo as principais a presença de gametângios masculinos e femininos, chamados anterídeos e arquegônios, e a presença de um embrião multicelular, como podemos observar na árvore filogenética. A maioria das espécies de briófitas apresentam reprodução sexuada, mas existem algumas que se reproduzem também de forma assexuada. Vejam como ocorre. A reprodução sexuada ocorre na água e com a alternância de duas gerações. Uma que é esporofítica, que produz esporos, e a outra que é gametofítica, que produz gametas. O gametófito masculino possui uma estrutura chamada de anterídeo. Neste são produzidos os gametas masculinos, anterozoides, que se deslocam com auxílio de seus flagelos até os gametas femininos da planta, as zoosferas. Ao fecundar,
o zigoto sofre mitoses e forma um embrião. Esse embrião desenvolve através de novas mitoses e dá origem ao esporófito. Quando ele atinge a maturidade, é formada uma cápsula. As células no seu interior sofrem meiose e dão origem aos esporos haploides. Os esporos são liberados e, quando encontram um substrato adequado, germinam formando um novo gametófito. A liberação dos esporos ocorre através de movimentos higroscópicos dos dentes do peristômio. Esses movimentos são devidos à variação da umidade do ar. Em algumas espécies, sabe-se que o sexo é controlado pela distribuição dos cromossomos sexuais durante a meiose. As briófitas podem também reproduzir-se assexuadamente por fragmentação, que é uma propagação vegetativa em que pequenos fragmentos ou partes de tecidos formam um gametófito completo. Um outro meio de reprodução assexuada de ampla ocorrência nas hepáticas e musgos é a produção de gemas, que são corpos multicelulares que originam novos gametófitos. As gemas são produzidas dentro de estruturas em forma de taça, denominadas conceptáculos, como podemos observar na figura ao lado. Outros tipos de reprodução vegetativa que podem ocorrer em briófitas são a aposporia, que é o desenvolvimento do esporófito em gametófito sem que ocorra a meiose. Normalmente ocorrem a partir de um fragmento da seta, cuja regeneração origina um gametófito. Pode resultar na formação de organismos poliploides. E a apogamia, que trata-se do desenvolvimento do gametófito em esporófito sem que haja fecundação. Pode ocorrer não apenas a partir de gametas. No ciclo de vida de um musgo, os esporos são liberados de uma cápsula que se abre quando uma pequena tampa, o opérculo, é eliminada. Assim, o esporo haploide germina formando um protonema filamentoso ramificado, a partir do qual o gametófito folhoso se desenvolve. Os anterozoides são liberados do anterídeo maduro e, ao chegar próximo ao arquegônio, são quimicamente atraídos para o canal do colo. Dentro do arquegônio, um dos anterozoides se funde à oosfera, produzindo o zigoto, e o zigoto se divide mitoticamente, formando o esporófito. Ao mesmo tempo, o ventre do arquegônio se dilata, formando a calíptra, que funciona como um capuz que protege os esporos. A meiose, então, ocorre dentro da cápsula, resultando na formação de esporos haploides. O ciclo de vida aqui apresentado é de uma espécie do gênero Marchantia, uma hepática talosa pertencente ao filo Hepatóphyta, que veremos mais adiante suas características. Assim como as outras hepáticas, apresentam uma alternância de gerações heteromórficas, com a geração gametofítica N sendo a maior e de vida mais longa do que a geração esporofítica 2N. Os dois eventos mais críticos no ciclo de vida são a meiose e a fecundação. A geração gametofítica inicia-se com a meiose à esquerda da figura, a qual resulta na formação de esporos haploides. Alguns esporos originam gametófitos masculinos, enquanto outros gametófitos femininos. A geração esporofítica inicia-se com a fecundação, a qual resulta na formação de um zigoto diploide. A água é necessária como um meio para o anterozoide móvel alcançar a oosfera. Dentro da calíptra, ou ventre do arquegônio, o zigoto desenvolve-se em embrião.
ou esporófito jovem. Conforme o embrião aumenta de tamanho, a calíptra também aumenta de tamanho. Ao final, o esporófito maduro rompe a calíptra dilatada e expõe o esporângio ao ambiente externo. O esporófito está permanentemente aderido ao gametófito pelo pé. As células de transferência na interface gametófito-esporófito constituem a placenta, que facilita o transporte de nutrientes entre ambas estruturas. A reprodução assexuada não mostrada aqui ocorre por meio de gemas formadas em conceptáculos. Estes dois exemplos de ciclos de vida representam os principais mecanismos de reprodução entre as briófitas. As hepáticas pertencem ao filo Hepatófita e formam um grupo com cerca de 6.000 espécies, cujas plantas são geralmente pequenas e inconspícuas, embora possam formar agrupamentos relativamente grandes em hábitats favoráveis, tais como solo, rochas ou troncos e ramos de árvores, que são sombreados e úmidos. Poucas hepáticas crescem na água. Em sua maioria são ramificadas e formam pequenos tapetes. O nome hepática data do século IX, quando se pensava que a forma de fígado do gametófito de alguns gêneros tornava essas plantas úteis para tratamentos de doenças do fígado. Existem 3 principais tipos de hepáticas que podem ser diferenciadas com base na estrutura e agrupamentos em 2 clados. Um deles consiste nas hepáticas talosas complexas, as quais apresentam tecidos internos diferenciados. O outro clado tem hepáticas folhosas e as talosas do tipo simples, as quais são constituídas por lâminas de tecido pouco diferenciados. As hepáticas talosas complexas, como as do gênero Riccia e Riciocarpus e Marchantia, podem ser encontradas em barrancos úmidos e sombreados e em outros hábitats adequados, como nos vasos de plantas em estufas. Já as folhosas são um grupo muito diverso que inclui mais ou menos 4 a 6.000 espécies e são especialmente abundantes nos trópicos e subtrópicos, em regiões de muita chuva ou umidade alta, onde crescem sobre as folhas e troncos, bem como a superfície de outros vegetais. Elas também são bem representadas nas regiões temperadas, mas existem muitas espécies tropicais que ainda não foram descritas. A reprodução sexuada ocorre por meio de meiose e fecundação, como mostrado anteriormente nos ciclos de vida. A fragmentação é o principal meio de reprodução assexuada das hepáticas, mas outro mecanismo amplamente difundido é a produção de gemas. Os gametófitos talosos ou folhosos das hepáticas desenvolvem-se direto do esporo, sem formação de protonema. São unissexuados ou bissexuados e possuem células com numerosos cloroplastos. O esporófito é simples e possui crescimento definido, sem formação de tecidos estéreis no interior da cápsula. O tecido esporígeno é composto por esporos e elatérios, onde esporos possuem maturação simultânea. Além disto, nas hepáticas, os estômatos são ausentes. Os antóceros constituem um pequeno filo com cerca de 100 espécies, em que o gênero Antóceros é o mais familiar de 6 gêneros que são distribuídos em 3 famílias. Os antóceros constituem um pequeno filo com cerca de 100 espécies, em que o gênero Antóceros é o mais familiar de 6 gêneros que são distribuídos em 3 famílias apresentadas abaixo. Os gametófitos talosos constituem forma de roseta.
Os gametófitos talosos possuem forma de roseta, desenvolvem-se direto do esporo, sem formação de protonema, como pode ser observado na figura ao lado. Eles são unissexuados ou bissexuados e a maioria possuem células com 1 a 4 cloroplastos. Os rizóides são unicelulares e o esporófito simples possui. Os rizóides são unicelulares e o esporófito simples possuem crescimento contínuo a partir do meristema basal e a maturação dos esporos ocorre de maneira gradual do ápice até a base. Entre os esporos existem estruturas estéreis, alongadas, geralmente multicelulares, que se assemelham aos elatérios das hepáticas, os pseudoelatérios. Os esporófitos de antóceros e musgos possuem estômatos, o que é considerado como uma evidência de um importante elo evolutivo com as plantas vasculares. O esporófito possui cutícula, a seta é ausente e possui cápsula longa e cilíndrica. Com isto, a deiscência do esporângio acontece por meio de fendas longitudinais, formando duas valvas em forma de fita. Os musgos genuínos são membros do filo Bryophyta, que é constituído por 3 classes: Sphagnidae, que são os musgos de turfeira, Andreidae, que são os musgos de granito, e Bridae, que são referidos como musgos verdadeiros. Esses grupos são muito distintos uns dos outros. Diferindo em diversas características importantes. As informações moleculares e de outras fontes sugerem que os musgos de turfeira e os de granitos. As informações moleculares e de outras fontes sugerem que os musgos de turfeira e os de granito divergiram mais cedo na principal linha de evolução dos musgos. A classe Bridae contém a maioria das espécies, pelo menos 9.500, e novas têm sido descobertas principalmente nos trópicos. A classe Sphagnidae consiste em um gênero grande, o Sphagnum, do qual alguns autores têm segregado 2 outros gêneros que são conhecidos pela maioria dos especialistas em briófitas, os briólogos. O gênero Sphagnum está amplamente distribuído no mundo, ocorrendo em áreas úmidas como as extensas regiões de turfeira no hemisfério norte, sendo valioso comercial e ecologicamente. A reprodução sexuada envolve a formação de anterídeos e arquegônios nas extremidades de ramos especiais localizados nos ápices de seu gametófito. A fecundação ocorre no final do inverno. 4 meses depois, os esporos maduros são liberados pelos esporângios. Os esporófitos do gênero Sphagnum são bem distintos, possuem cápsulas avermelhadas e castanho enegrecidas. São esféricas e elevadas num pedúnculo, chamado pseudopódio, o qual faz parte de um gametófito e pode ter até 3 milímetros de comprimento. A liberação dos esporos de espécies desse gênero é espetacular. Quando as cápsulas estão maduras e secas, os seus tecidos internos encolhem-se e a pressão interna do ar aumenta, alcançando até 5 bars, semelhante à pressão dos pneus de um caminhão. O opérculo é eliminado explosivamente, com ruído audível, e o gás que escapa carrega uma nuvem de esporos para fora da cápsula. A reprodução assexuada acontece por fragmentação do talo ou por regeneração de filídeos injuriados em novos gametófitos. Como resultado, o esfagno formam grandes agregados densamente compactados. As diferenças mais evidentes
entre a classe Sphagnidae e outros musgos são o protonema pouco comum, a morfologia peculiar do gametófito e o mecanismo de abertura explosivo do opérculo. Colocarei no tópico dessa aula vídeos que mostram a explosão e liberação dos esporos em esfagno. A classe Andreidae compreende dois gêneros, Andrea e Andreobrium. O gênero Andrea apresenta cerca de 100 espécies de pequenos tufos de musgos verdes enegrecidos, castanho avermelhados ou castanho enegrecidos. Ocorre em regiões árticas ou montanhosas, frequentemente sobre rochas graníticas, daí seu nome popular ser musgo de granito. O gênero Andreobrium, com uma única espécie, está restrito ao noroeste do Canadá e adjacências do Alasca, crescendo principalmente sobre rochas calcárias. Nesta classe, o protonema é pouco comum porque tem duas ou mais fileiras de células, em vez de uma única fileira, como na maioria dos musgos. Os rizoides são pouco comuns e consistem em duas fileiras de células. As cápsulas são diminutas e cada cápsula é marcada por 4 linhas verticais com células mais frágeis, por onde ela se fende, mas permanece intacta acima e abaixo dessas linhas de deiscência. As 4 válvulas resultantes são sensíveis à umidade do ar ao seu redor, abrindo-se quando o ar está seco. Os esporos podem ser transportados a grandes distâncias pelo vento, nessa circunstância, fechando-se quando o ar está úmido. Esse mecanismo de liberação de esporos por meio de fendas nas cápsulas é diferente daquele de qualquer outro musgo. A classe Hybridae contém a maioria das espécies de musgos chamados de musgos verdadeiros. Os filamentos ramificados dos protonemas são compostos por uma única fileira de células e lembram algas verdes filamentosas. Contudo, os musgos são facilmente distinguíveis de algas verdes pelas paredes transversais inclinadas de suas células. Os gametófitos folhosos desenvolvem-se a partir de minutas estruturas semelhantes a gemas no protonema. Em poucos gêneros de musgos, o protonema é persistente e assume as principais funções fotossintéticas, enquanto os ramos folhosos do gametófito são diminutos. A reprodução sexuada nos musgos é semelhante àquela de outras briófitas, A reprodução sexuada nos musgos é semelhante àquela de outras briófitas como apresentadas nos ciclos de vida, no que se refere à formação de gametângios masculinos e femininos, ao esporófito matrotrófico, ou seja, nutrido maternalmente, não ramificado, e aos processos especializados de dispersão de poros. A reprodução assexuada geralmente ocorre por fragmentação, uma vez que qualquer porção de gametófito de um musgo tem capacidade de regeneração. Contudo, alguns musgos produzem estruturas especializadas para a reprodução assexuada. Os musgos apresentam formas de crescimento do tipo coxim ou tipo pinnado. No tipo coxim, os gametófitos são eretos e apresentam poucas ramificações. Os esporófitos podem ser vistos acima dos gametófitos. Cada um consiste em uma cápsula com os esporos nas extremidades de uma seta alongada e delgada. Já no tipo pinnado, os gametófitos são rastejantes, formando tapetes. As briófitas são muito importantes, pois contribuem significativamente para a diversidade vegetal e são também importantes em algumas partes do mundo, pelas grandes quantidades de carbono que armazenam, possuindo,
papel importante no ciclo do carbono. Juntamente com os líquens, são importantes colonizadores iniciais de rochas e superfícies nuas. Atuam mantendo a integridade de encostas através do entrelaçamento de seus rizóides. Além disto, são sensíveis à poluição atmosférica, sendo ausentes ou representados por poucas espécies em áreas altamente poluídas, podendo servir como indicador ambiental em áreas na qual se estudam as influências da poluição sobre a vegetação. As colônias de briófitas são um importante elemento em muitos ecossistemas, desde a tundra à floresta tropical. Elas reduzem a erosão dos solos, servem de reservatório de água e nutrientes, fornecem abrigo à microfauna e funcionam como viveiros para outras plantas em processos de sucessão e regeneração, e com isto contribuem significativamente para a diversidade vegetal. As briófitas do gênero Sphagnum dominam as áreas de turfeira e ocupam mais do que 1% da superfície mundial, que equivale à metade dos Estados Unidos. Sendo assim, é uma das plantas mais abundantes no mundo. A turfa é formada pela acumulação e compressão dos próprios musgos, juntamente com ciperáceas, juncos, gramíneas e outras plantas que crescem entre eles. As turfeiras são de particular importância no ciclo global de carbono, porque armazenam uma grande quantidade de carbono orgânico, o qual não é decomposto rapidamente por micro-organismos. Isto permite que as turfeiras preservem fósseis intactos. Como já vimos, as briófitas cobrem uma grande área no mundo. Uma curiosidade é que a maior parte dos animais não se alimenta de musgo. Além de ser de difícil digestão, a briófita é dotada de baixo valor nutricional. Entretanto, as renas adoram comê-las, pois a planta possui uma química especial que ajuda o mamífero a manter seu corpo aquecido nas frias regiões onde habita. Na Europa, até o início do século XX, os musgos eram utilizados na impermeabilização de embarcações. Em relação ao uso medicinal, 150 briófitas são utilizadas, sendo dessas 28% ainda exploradas pelos povos nativos norte-americanos e 27% delas são utilizadas na medicina tradicional chinesa. Nessa pesquisa, teve destaque a hepática do gênero Marchantia, utilizada no tratamento de queimaduras, e a Polytrichium, de propriedades diuréticas e coagulantes. Devido às suas excelentes qualidades antissépticas e de absorção, o musgo Sphagnum foi utilizado por populações nativas como material para fraldas. E na Europa, durante a década de 1880 até a Primeira Guerra Mundial, foi utilizada como curativos para feridas e furúnculos. Ela também é amplamente utilizada em horticultura como material de embalagem para plantas enraizadas, como meio para cultivo de plantas e como aditivo para o solo. Os jardineiros misturam os musgos de turfeira com o solo para aumentar a capacidade de retenção de água e torná-los mais ácidos para as plantas que preferem solo ácido, tais como coníferas e os rododendros. No entanto, a exploração do Sphagnum proveniente das turfeiras é uma indústria de milhões de dólares e traz preocupações ecológicas, porque pode resultar em uma séria degradação de algumas áreas úmidas. Um dos usos da turfa, muito importante economicamente, é como combustível, sendo retiradas em blocos e utilizadas, por exemplo, no processo de secagem do malte na produção de bebidas como o uísque, sendo responsável
por alguns dos sabores mais intensos da bebida. Dentre os aromas e sabores mais característicos e assertivos do uísque escocês está o de turfa. De modo geral, os uísques escoceses se tornaram muito menos turfosos nas últimas décadas do século XX, à medida que as fontes alternativas de combustível foram desenvolvidas. Porém, algumas destilarias retornaram à tradição, o que preocupa os ecologistas. Esforços estão em andamento para desenvolvimento de técnicas para a regeneração das tufeiras, devido à sua importância ecológica. Deixarei para vocês algumas curiosidades sobre as tufeiras em forma de artigos e links de vídeos, para que vocês entendam a real importância da preservação destas áreas. Fósseis são relativamente comuns em tufeiras. É formada pela deposição e decomposição de filídeos de esfagnos. São materiais orgânicos depositados sob o solo, formando os organossolos. Estes solos apresentam alta concentração de carbono nos 40 centímetros superficiais quando não estão em contato lítico. São comumente encontradas em áreas sedimentares de várzea, o qual dificulta a decomposição do material orgânico em função da saturação por água. Veja o que aconteceu com esta ovelha que caiu em uma poça de água em uma dessas tufeiras. A parte superior da ovelha exposta ao ar ficou praticamente toda decomposta, sobrando apenas os ossos, enquanto que o corpo submerso tem uma aparência bem preservada. Imagine quanta história as tufeiras podem nos contar, pois vários fósseis humanos e de animais e plantas datados de antes e depois de Cristo já foram encontrados nesses ambientes. E essas histórias vocês poderão conferir no material extra que está postado na sala virtual. E com isto, encerramos a nossa segunda aula. Espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido o conteúdo que vimos hoje e que busquem conhecimento além do que foi falado nesta videoaula. O conteúdo principal dessa aula pode ser encontrado no livro do Raven, Biologia Vegetal, no capítulo 15 da edição que disponibilizei para vocês. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. Estudem a apostila e demais materiais recomendados na sala virtual. Bons estudos!